Muito bem, senhoras e senhores, boa noite. Sejam muito bem-vindos. Inicia-se neste momento a cerimônia de abertura oficial do Seminário de Educação Inclusiva, Lei Brasileira de Inclusão, com o tema Diálogo Aberto, aceitando as diferenças. Este seminário, que é uma realização das diversas entidades que compõem o FINTPoder, que é o Fórum Goiano de Inclusão no Mercado de Trabalho das Pessoas com Deficiência e dos Reabilitados pelo INSS. Este seminário que conta com os importantes apoios do Ministério Público do Trabalho em Goiás, do Ministério Público do Estado de Goiás, do CEP, que é o Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino de Goiânia, da OAB Goiás, por meio da sua Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência, da FIEG, a Federação das Indústrias do Estado de Goiás, do SIMPRO, o Sindicato dos Professores do Estado de Goiás. E no início desta cerimônia de abertura do Seminário de Educação Inclusiva, nós convidamos para compor a mesa diretiva. Inicialmente convidamos a anfitriã, a presidente do FINTPoder, o Fórum Goiano de Inclusão no Mercado de Trabalho das Pessoas com Deficiência e dos Reabilitados pelo INSS, ela que neste ato representa todas as entidades que integram o FINTPoder, Patrícia Souza Oliveira Ramos. Representando o Procurador-Chefe do Ministério Público do Trabalho em Goiás, Dr. Tiago Ranieri, convidamos a Procuradora do Trabalho, doutora Janilda Guimarães de Lima. Convidamos em seguida, Sua Excelência, o Procurador-Geral de Justiça do Estado de Goiás, Dr. Benedito Torres Neto. Em seguida, nós convidamos, representando o prefeito de Goiânia, Íris Rezende Machado, o secretário municipal de Direitos Humanos e Políticas Afirmativas da Prefeitura de Goiânia, Filemon Pereira. Convidamos o presidente da Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência, da OAB Goiás, ele que também preside o Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Dr. Herbert Batista. Convidamos em seguida o gerente de promoção dos direitos da pessoa com deficiência da Secretaria Cidadã, ele que neste ato também representa a secretária Onaide Santilo, Dr. William Veloso. Representando a Federação das Indústrias do Estado de Goiás, a FIEG, convidamos a assessora técnica de responsabilidade social da entidade, Luciana Machado. Convidamos em seguida o presidente do Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino de Goiânia, professor Flávio Roberto de Castro. Convidamos em seguida as promotoras de justiça do Estado de Goiás. Inicialmente, convidamos a coordenadora do Centro de Apoio Operacional dos Direitos Humanos do Ministério Público Estadual, doutora Patrícia Ottoni, acompanhada da coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Educação do Ministério Público Estadual, doutora Liana Antunes Vieira Tormin. Convidamos o presidente do Conselho Estadual de Educação de Goiás, professor Marcos Elias Moreira. Convidamos em seguida a superintendente de Ensino Fundamental da Secretaria Estadual de Educação, Cultura e Esporte de Goiás, professora Márcia Rocha. Representando o magnífico reitor da Universidade Federal de Goiás, professor Edivar Madureira Brasil, convidamos o pró-reitor adjunto de graduação da UFG, professor Israel Elias Trindade.
E convidamos o presidente do Sindicato dos Professores de Goiás, professor Railton Nascimento Souza. Representando, portanto, o Sindicato dos Professores, convidamos o professor Geraldo Porfírio. Muito bem, senhoras e senhores, e no início desta cerimônia nós convidamos os presentes para ficarem em posição de respeito, preferencialmente em pé, para a execução do hino nacional brasileiro. Queiram sentar-se, por gentileza. Neste momento, nós convidamos para o seu pronunciamento a Procuradora do Trabalho, doutora Janilda Guimarães de Lima, ela que neste ato representa o Procurador-Chefe do Ministério Público do Trabalho em Goiás, doutor Tiago Ranieri.
Inicialmente, eu gostaria de pedir licença a todas as autoridades da mesa e presentes nesse evento, para que eu pudesse cumprimentar 3 pessoas em especial. A primeira, a senhora Patrícia Oliveira, coordenadora do Fim de Poder, o Dr. Benedito Torres Neto, Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de Goiás, o Dr. Herbert Batista Alves, aqui representando a OAB, e agora também o Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, já que foi empossado o presidente. Foi eleito, né? Ainda não empossado, né? O motivo desse cumprimento especial se dá no objetivo de aproveitar essa oportunidade, que é única, para agradecer e dizer da enorme satisfação que o Ministério Público do Trabalho tem de estarmos juntos, irmanados, na luta pela efetivação dos direitos das pessoas com deficiência. Sem a nossa parceria efetiva e afetiva, porque estruturada no afeto que temos à causa da pessoa com deficiência, esse afeto que distribuímos e recebemos dos representantes dessas instituições, enquanto estávamos construindo a ideia desse projeto. Suas instituições são extremamente valorosas para nós, Ministério Público do Trabalho, e para a causa da pessoa com deficiência. É muito importante que se diga a todos aqui presentes que este seminário é apenas o início de um caminho que nos dispusemos a desbravar juntos e do qual, com certeza, colheremos frutos no futuro. Cumprimento ainda a todas as senhoras e senhores participantes desse seminário, por terem atendido ao nosso chamado, por estarem aqui com o coração, creio que aberto, para compreender e para se doar a respeito do que devemos fazer para efetivar a inclusão das pessoas com deficiência, que, na verdade, não significa a inclusão apenas das pessoas com deficiência, mas significa a inclusão de todos nós. Quando falamos de inclusão, aprendemos a respeitar o outro na sua forma, que não nos compete julgar ou conceituar. Esse outro que não nos é acessível, que só nos basta, só devemos respeitar e valorizar. É importante dizermos que vocês são para nós o que tem de mais precioso nesses 2 dias de seminário. Nós queremos algo muito além do que suas mentes. Nós queremos os seus corações. Porque não há como falar em inclusão sem que essa ideia passe pelo coração. A inclusão e os direitos humanos, a inclusão das pessoas com deficiência e os direitos humanos ainda não se efetivaram nas sociedades, e não é só a brasileira, exatamente porque a razão não deu conta de trabalhar o comportamento dos seres humanos. Só o nosso coração, orientando a nossa razão, é que nos fará efetivos na nossa humanidade. Nos transformará efetivamente em seres humanos, que ainda não somos, embora sejamos da espécie humana. É importante destacar que o Ministério Público do Trabalho, né, é membro do Fim de Poder. E eu tomei para mim a missão hoje de, além de falar um pouco sobre a necessidade, a necessidade de estarmos aqui e o objetivo por que estamos aqui, né, fazer um breve também relato de como essa ideia surgiu e o que nos motivou, né, a iniciar esse projeto com as escolas privadas e com as escolas públicas. Estávamos em reunião
discutindo os problemas de inclusão no mercado de trabalho e o pedimento mais contundente, sempre dito pelas empresas, é com relação à qualificação. E não há trabalhador qualificado sem educação. Educação é fundamental para que possamos construir qualquer coisa. Qualquer ser humano, para se projetar no mundo, para se dar a sua contribuição na sociedade, precisa ser educado. E a inclusão, ela não acontece sem a educação, principalmente no mercado de trabalho. E em razão dessas dificuldades e também das inúmeras denúncias que nós, membros do Fim de Poder, estávamos recebendo a respeito das escolas privadas, de que não estavam efetivando as matrículas das crianças com deficiência ou se recusando a fornecer os apoios às crianças com deficiência, mesmo depois da lei brasileira de inclusão, né, mesmo depois de ter entrado em vigor, nós resolvemos, numa reunião que estavam presentes alguns dos membros aqui, parceiros, e chamar o sindicato das escolas que tem aqui, né, o Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino de Goiânia, que está aqui representado pelo seu presidente, o senhor Flávio Roberto de Castro, a quem também agradecemos profundamente pelo apoio, por ter nos aberto os seus anseios também, né, porque ele também acredita na inclusão, e ele aceitou estar conosco, e nós fizemos essa parceria com o Ministério Público do Estado, que já estava caminhando nesse mesmo sentido, e resolvemos todos, irmanados, nos projetar nessa ideia de que nós, reunindo todos os professores, abrindo esses seminários, pudéssemos começar um projeto junto com os senhores. Sabemos das dificuldades que todos temos, e vocês mais ainda, né? Muitas vezes não recebem os apoios necessários para exercer a sua atividade a contento e de forma que possa efetivar o pleno desenvolvimento das pessoas com deficiência, dos alunos com deficiência. Sabemos de todas as dificuldades. E é nesse sentido que nós queremos construir esse projeto que se inicia hoje, mas com a sugestão dos senhores, a partir de agora, porque esse ato, no nosso desejo, é que ele seja o primeiro tão somente. E a partir daqui nós podemos criar vários outros eventos ou atividades que possam ajudar, né, não só as escolas, os professores, mas em especial as nossas crianças com deficiência. Embora eu não sou só procuradora, eu sou mãe de uma mocinha com deficiência que estuda na escola do Flávio, inclusive. E eu sei bem do quanto é difícil superarmos todos os obstáculos que temos, mas eu digo sempre isso, que os obstáculos estão mais em nós do que neles, para efetivarmos tudo o que eles podem ser, para dar a oportunidade de tudo que eles podem fazer. Eu acho que os professores são mais importantes até que a família nesse tocante. Por quê? Porque a família, ela é influenciada pela cultura. E não tem nenhum ator social mais importante, mais necessário para construir cultura do que os educadores. Vocês são construtores de seres
de cultura, de vida. E poderão também ser desconstrutores de vida. Nós hoje estamos passando um momento muito difícil. Uma sociedade que construiu um arcabouço de direitos humanos lindo, mas que não conseguiu vivenciá-los. E não é só no Brasil, é no mundo. Estamos vivendo uma desconstrução do humano, da afetividade. Não somos indivíduos independentes uns dos outros. E vocês sabem mais do que eu, vocês sabem disso porque são professores. Nascemos no olhar do outro. E vocês são capazes de dar dignidade, de reconhecer a dignidade desses alunos com deficiência. É em vocês que nasce um ser que vai voar ou vai rastejar. Eu não quero que vocês se sintam pesados com isso, mas é preciso que eu diga essa coisa tão importante que é a responsabilidade ética que todos temos uns pelos outros. E aí eu vou lembrar uma frase de Levinas, Emmanuel Levinas, que é o filósofo que que ilumina todas as minhas ideias e condutas. Ele diz que nós temos uma relação assimétrica com o outro. O outro está acima de mim. E eu sou infinitamente responsável por ele. E o dia que nós nos conscientizarmos disso e abraçarmos essa ideia, nós com certeza vamos construir um mundo melhor, não só para a pessoa com quem nós nos responsabilizamos, mas para todos nós, para os nossos filhos, os nossos netos. Nós somos um sistema, uma sociedade em rede. Quando se discrimina alguém, essa discriminação ela retorna em violência, em desumanidade, em conflitos. É preciso que tomemos a consciência de que somos produtores de cultura e produtores desse mundo que nós queremos, mas que nós não temos. Enquanto nós não nos responsabilizarmos por isso, nós não vamos ter um mundo melhor. E os educadores vocês escolheram isso, infelizmente, como eu, como procuradora. Eu não posso reclamar da minha responsabilidade, porque eu escolhi essa profissão. Vocês são muito responsáveis, vocês são preciosos. E para finalizar, eu gostaria de de lembrar uma frase para que nós possamos entrar e continuar nesse seminário com o coração aberto, porque o desejo meu com essas palavras é abrir o coração de vocês para que ele possa iluminar as suas mentes. É uma frase de Albert Schweitzer, que era um filósofo, médico e pacifista, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1952, e que ele dizia: eu sou vida que quero viver no meio de vidas que querem viver. E vocês, educadores, são vidas que vivem no meio de vidas e que podem fazer vidas muito melhores do que elas aparentemente podem ter. Obrigada. Bem, gostaríamos de comunicar a todos os participantes deste seminário que todo o evento terá a tradução simultânea pelas intérpretes de Libras, a Elaine Cristina Bastos e a Janaína Maria da Silva Nunes. Desde já pedimos uma salva de palmas às nossas intérpretes de Libras. E também comunicamos a todos que
que todo o nosso seminário está sendo transmitido por audiodescrição, portanto, aqueles que necessitarem do dispositivo, do equipamento de audiodescrição, poderão retirá-lo na recepção do evento, desde o início da noite, assim como acontecerá amanhã pela manhã. Muito bem, neste momento registramos e agradecemos algumas presenças do presidente da Associação Goiana do Ministério Público, Dr. José Carlos Neri, seu vice-presidente, Dr. Paulo Pereira, presença da Fernanda Marques de Oliveira, representando aqui a Gerência de Educação Profissional do Senai e também a Diretoria de Educação e Tecnologia do SESI Senai. Registramos aqui a presença da Tatiana Taqueda, coordenadora da Comissão de Defesa da Pessoa Autista da OAB, ela que também é vice-presidente da Comissão de Inclusão Social e Defesa da Pessoa com Deficiência do Instituto Brasileiro de Direito da Família. Presença do vereador por São Luís de Montes Belos, Joaquim Monteiro. Também presença do representante da Federação Estadual das APAES, Eduardo Vieira Mesquita, além das presenças de todos os representantes de entidades de defesa de direitos, secretários municipais, demais vereadores, professores, universitários, senhoras e senhores. Neste momento, nós convidamos para o seu pronunciamento, Sua Excelência, o Procurador-Geral de Justiça do Estado de Goiás, Dr. Benedito Torres Neto. Boa noite a todos. Cumprimento o presidente do FINT Poder, Patrícia Souza Ramos, procuradora do Trabalho, doutora Janilda Guimarães, secretário municipal de Direitos Humanos, Filemon Pereira, presidente do Conselho Estadual dos Direitos das Pessoas com Deficiência e representante da OAB Goiás, doutor Herbert Batista, representando a Secretaria Cidadã, doutor William Veloso, representante da FIEG, Luciana Machado, presidente do Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino, Flávio Roberto Castro, promotor de Justiça, doutora Patrícia Ottoni, do Centro de Apoio de Direitos Humanos, doutora Liana Antunes, Centro de Apoio de Educação, presidente da SEDUC, professora Márcia Rocha, presidente do Conselho Estadual da Educação, professor Marcos Elias, pró-reitor da Universidade Federal de Goiás, Israel Trindade, vice-presidente do Sindicato dos Professores, Geraldo Porfírio, presidente da AGMP, Dr. José Carlos Neri, vice-presidente, Dr. Paulo Pereira, aqui presentes, professores, demais profissionais presentes, senhoras e senhores. Antes de entrar no assunto propriamente dito, eu gostaria de fazer um convite para todos os senhores. O Ministério Público do Estado de Goiás, no dia 8 de abril, fará sua primeira corrida do Ministério Público em parceria com a AGMP, com a Associação Goiana do Ministério Público. Essa corrida vai acontecer no Autódromo de Goiânia, e essa corrida, ela tem o início com um programa que nós temos de interação, que é o enfrentamento às drogas, e depois se estendeu. Nessa corrida também, haverá a defesa também dos direitos humanos em toda a sua extensão, a questão da educação, da saúde, da segurança, do consumidor, do meio ambiente. Então, gostaria que, se vocês pudessem participar desse evento, é um evento muito importante e que abre a discussão sobre todos esses temas. As inscrições poderão ser feitas www.corredorderua.com.br, repetindo, www.corredorderua.com.br, www.strax.com.br. Então, gostaria muito da participação de vocês, se pudessem. É uma corrida pela cidadania, e isso é muito importante para o Estado de Goiás. Derrubar muros e construir pontes, João Paulo II. Participar da organização desse evento foi uma honra para o Ministério Público do Estado de Goiás, que se fez presente nas incontáveis reuniões de preparação, representado pelo Centro de Apoio Operacional da Educação, aqui a doutora Liana Antunes, dos Direitos Humanos, Patrícia Ottoni, que são nossas coordenadoras do Centro de Apoio,
promotoras valorosas que têm trabalhado diuturnamente em prol da sociedade do Estado de Goiás. Então, eu gostaria, como chefe da instituição, do Ministério Público, reconhecer esse trabalho que vocês têm feito. Realmente é um trabalho histórico, não só nesse evento, mas os eventos que acontecem dentro do Ministério Público são eventos sucessivos e que é justamente em prol da sociedade, ou seja, um Ministério Público verdadeiramente social, voltado para a sociedade. Muito obrigado pelo trabalho que vocês têm desempenhado. Além disso, as promotorias também tiveram uma importância decisiva na mobilização dos profissionais da educação, prefeituras, secretarias municipais de educação de todo o Estado de Goiás, para que esse seminário atingisse um público tão expressivo. Sem sombra de dúvidas, a parceria com o Ministério Público do Trabalho, que capitaneou os trabalhos, o FINTPoder, a OAB, a FIEG e o Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino, renderam excelentes frutos e certamente continuará a frutificar na defesa diária e aguerrida da educação verdadeiramente inclusiva. A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 garante expressamente o direito à igualdade, artigo 5º, e trata nos artigos 205 e seguintes do direito de todos à educação. Esse direito deve visar o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Além disso, elege como um dos princípios para o ensino a igualdade de condições de acesso e permanência na escola, acrescentando que o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa, da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Portanto, a Constituição garante a todos o direito à educação e o acesso à escola. Toda escola, assim reconhecida pelos órgãos oficiais como tal, deve atender aos princípios constitucionais, não podendo excluir nenhuma pessoa em razão de sua origem, raça, sexo, cor, idade ou ausência dela. Apenas esses dispositivos legais bastariam para que não fosse negado a qualquer pessoa com deficiência o seu acesso à escola comum da rede regular. Mas, na prática, muitas vezes tem se impedido que os alunos com deficiência, principalmente os com deficiência intelectual, frequentem a rede regular de ensino, sob o argumento de que eles não conseguem acompanhar a turma e de que a escola não está preparada. Não podemos esquecer que os alunos com deficiência têm, como qualquer outro, direito indisponível de acesso à educação, em ambiente escolar que não seja segregado, juntamente com seus pares da mesma idade cronológica. A participação desses alunos deve ser garantida nas classes comuns para que se beneficiem desse ambiente escolar e aprendam conforme as suas possibilidades. A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência assegura o sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, estabelecendo uma organização pedagógica das escolas e práticas de ensino que atendam às diferenças entre os alunos, sem discriminações indevidas, beneficiando a todos com convívio e crescimento na diversidade. Para que haja efetivamente uma educação inclusiva, é indispensável que os estabelecimentos de ensino eliminem suas barreiras arquitetônicas, pedagógicas e de comunicação, adotando métodos e práticas de ensino escolar adequadas às diferenças dos alunos em geral, oferecendo alternativas que contemplem a diversidade dos alunos, além de recursos de ensino e equipamentos especializados, que atendam a todas as necessidades educacionais dos educandos, com e sem deficiência, mas sem discriminações. A inclusão é um desafio,
que, ao ser devidamente enfrentado pela escola comum, provoca a melhoria da qualidade da educação básica e superior. Pois, para que os alunos com e sem deficiência possam exercer o direito à educação em sua plenitude, é indispensável que essa escola aprimore suas práticas, a fim de atender às diferenças. Logo, espera-se que a escola busque orientação com os outros profissionais sobre as especificidades e instrumentos adequados para que aquele aluno encontre ali um ambiente adequado, sem discriminações e que lhe proporcione o maior e melhor aprendizado possível. Por fim, ressalto que o Ministério Público, além da função de fiscalizar o cumprimento da lei, busca estimular, apoiar e difundir a efetiva implementação dos direitos indisponíveis, razão pela qual se uniu a distintos parceiros para possibilitar a realização deste seminário sobre a importância da inclusão da pessoa com deficiência na rede regular de ensino. Desejo aos participantes um excelente seminário e, se a Constituição Federal foi concebida sob as bênçãos de Deus, que Deus nos abençoe nessa jornada, caminhada, enfim, em nossa vida. Muito obrigado. Muito bem, senhoras e senhores, ouviremos em seguida as palavras da presidente do FINTPODER, o Fórum Goiano de Inclusão no Mercado de Trabalho das Pessoas com Deficiência e dos Reabilitados pelo INSS, Patrícia Souza Oliveira Ramos. Eu vou falar. Boa noite. Bom, eu falei fora do microfone, em respeito aos participantes com deficiência visual. Primeiro, agradecer a Deus por essa oportunidade e dizer que é de muita satisfação que o FINTPODER, de maneira muito honrosa, convidou a todos que estão compondo a mesa, porque nós sabemos da importância de cada um para que, de fato, a gente possa avançar na educação. E quando a gente está falando em educação, nós estamos falando em educação para todos. Gostaria muito de agradecer a todos vocês, cada um que está fazendo parte desse evento, mas principalmente os professores que não mediram esforços. Sabemos que são trabalhadores polivalentes, que muitas vezes trabalham em 3 turnos, mas mesmo assim se dispôs a estar aqui. O muito obrigado para cada um de vocês, porque o Fórum, ele acredita muito que as pessoas, elas fazem a sua história e que depende de todas para que nós tenhamos um mundo diferente, onde a gente possa enxergar o outro com as características, com as não vai sair, mas com os desejos de cada um, porque nós somos pessoas que compõem um conjunto de diversidade, e é o que torna esse mundo lindo, porque se nós todos fôssemos iguais, com certeza a gente não teria esse cenário maravilhoso que nós temos hoje. Quero agradecer muito a todos os membros do Fórum, por suas instituições que estão aqui representadas, também por cada um daqueles que estiveram presentes na organização deste evento. Agradecer, em especial, o Ministério Público do Trabalho, que tem nos apoiado de maneira firme, no sentido da gente ter a possibilidade de ter esse evento, que eu tenho certeza que está lindo. É cada um dessas pessoas
fez com que a gente tivesse esse momento? Nós buscamos traduzir o nosso respeito através da organização, através da recepção de todas as pessoas que estão aqui, mediante esse ambiente que nós temos todo o empenho para que se torne acessível para todos os participantes. Nós temos um desafio grande, Herbert. Hoje, você, na condição de presidente do Conselho dos Direitos da Pessoa com Deficiência, fazer com que o poder público do Estado de Goiás possa ter um plano de ação aonde a sociedade civil possa participar na construção desse plano de ação. Nós precisamos dizer o que nós queremos, o que a gente espera. É assim que nós escrevemos na Constituição brasileira, em especial na Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, quando diz que as pessoas com deficiência precisam participar desse processo de elaboração das políticas públicas. Temos um desafio grande, doutor Benedito, de fazer com que o Ministério Público Estadual, como guardião da lei, possa fazer com que as políticas sejam operacionalizadas, mas, antes de tudo, que nós alcancemos as efetividades de cada uma. Hoje, nós temos mecanismos que garantem o direito da pessoa com deficiência, mas, ainda em 2018, nós estamos precisando discutir questões que ainda consideramos primária. Nós precisamos discutir a questão dos conceitos, os aspectos culturais que nos fazem, muitas vezes, ter atitudes preconceituosas com o diferente. E aí, isso traduz em sala de aula. O professor, ele tem que dar conta de atender uma capacidade lotada, né? Quer dizer, nós temos vários alunos com várias necessidades e com vários contextos sociais, e que esse professor precisa estar atento. Mas, muitas vezes, esse trabalhador, Márcia, né, que aqui que está representando o ensino especial, ele precisa de um apoio para que ele tenha os instrumentos necessários para possibilitar a aprendizagem de acordo com a necessidade de cada aluno, independente de ter deficiência. Isso nós estamos falando no aspecto de gênero, de grupos, povos tradicionais, estamos falando de crianças que sofrem violência doméstica, estamos falando de criança que está no mundo da drogadição. São vários os fatores sociais que fazem com que o poder público possa fazer com que esses professores, esses profissionais que estão aí participando da vida de cada aluno, possa fazer com que eles tenham o atendimento necessário para que se torne cidadão e que construa uma cidadania com deveres e direito, mas, antes de tudo, que eles possam ser, em especial, os alunos com deficiência, possam ter uma qualificação efetiva, porque a educação ela tem um papel preponderante. Nós percebemos várias lacunas no momento de formação. Esses são os desafios, William, que nós gostaríamos de deixar para a gerência dos direitos da pessoa com deficiência do Estado, que nos apresente um plano de ação que possa aparecer a assistência social como um instrumento que atenda essas famílias, que orienta essas famílias, mas que a saúde possa garantir o direito da habilitação e da reabilitação, para que essas pessoas tenham todo o atendimento necessário e que possa ir para a sala de aula com os recursos assistivos necessários e que o professor tenha todo o respaldo para que ele consiga, de fato, interagir no contexto escolar. E, por fim, eu digo para também o presidente do Conselho Estadual da Educação: precisamos pautar as questões relacionadas
à educação inclusiva. Ainda temos vários desafios, os quais estamos aqui, todos, imbuídos, para que possamos avançar mais. E para as escolas, né, estabelecimentos privados, nós sabemos que tem um grande desafio de que há indicadores, né, quando o aluno não consegue alcançar os índices de notas, isso muitas vezes é visto, entre aspas, que é preciso deixar isso claro, como negativo, porque isso impacta no índice da escola. Mas a gente precisa alavancar essas discussões com as famílias. Muitas famílias não querem que o filho conviva com um coleguinha com deficiência. Ou outras questões que várias escolas recepcionam, mas aí elas entendem que é oneroso ter vários alunos com deficiência. Mas qual é o aspecto que podemos trabalhar, Flávio, para que nós tenhamos essa quebra de paradigma? Há um custo-benefício que precisa ser colocado. Nós estamos tratando de pessoas. Então, eu, mais uma vez, agradeço a todos vocês, e, no decorrer deste evento, eu tenho certeza que nós vamos dialogar muito. Obrigada a todos. E com as palavras da presidente do FINT Poder, a Patrícia Souza Oliveira Ramos, nós encerramos este momento inicial de abertura do nosso seminário, convidando os integrantes da mesa diretiva para ocuparem os primeiros lugares junto à plateia, para que possamos dar início à palestra magna de abertura deste seminário.